Olá, bem-vindo à nossa aula de Excel, mais um programa aí do pacote Office. E nós já vamos iniciar abrindo o nosso programa. Como é que a gente faz para chegar no programa Excel? Aqui no Windows, você já viu que pelo botão iniciar, nós acessamos os programas. Eu posso simplesmente digitar aqui na pesquisa, escrever Excel, é o que eu vou fazer. Excel. Então, Excel é assim que se escreve. Eu vou clicar uma vez com o botão esquerdo sobre ele. Você viu que tinha ali Excel aplicativo, ou seja, ali é um software, né? Só para a gente fixar mais essa ideia. A gente sempre traz hardware e software. E aqui está a tela inicial do Excel. Assim que a gente abre o programa, essa tela é mostrada para a gente. Aqui do lado você já viu página inicial, novo e abrir, semelhante ao Word. E aqui nós temos algumas planilhas pré-formatadas. E eu vou clicar aqui em pasta de trabalho em branco. E aí está. Aqui de cara a gente já vai identificar algumas coisas que a gente já viu lá no Word. Por exemplo, a barra de títulos. Aqui é pasta 1, traço Excel. Lá no Word era documento 1. E aqui as mesmas configurações, os botões de fechar, minimizar, maximizar, aqui do lado de salvar. As guias, são guias que de início nos parece semelhante mesmo ao Word. Né? A Microsoft ela tende a manter essa característica visual nos programas Word, Excel, PowerPoint e outros programas que ela tem também. A gente não vai adentrar aqui muito no menu arquivo, que a gente já viu lá no Word algumas coisas. A gente vai diretamente ao programa, entender como o programa funciona. Eu falei de planilha. Planilha é toda essa região aqui, onde a gente vai mexer para fazer nossos cálculos, as nossas tabelas aqui no Excel. Então aqui embaixo nós temos planilha 1. Esses retângulos que quando eu estou clicando com o botão esquerdo do mouse, são chamados de célula. Você veja que quando eu clico numa célula, ela mostra um outro retângulo verde com deixa eu dar um zoom aqui para a gente visualizar melhor. Então aqui tem um quadradinho aqui embaixo que já oferece algumas funções. A gente vai ver isso aqui mais para frente. Então, como eu identifico uma célula? Uma célula ela é identificada através dessas letras aqui em cima e desses números. As letras nós chamamos de coluna. Então a coluna A ela é toda essa região aqui, essa região vertical. E as linhas por números, que são toda essa parte horizontal. Então, quando eu tenho a coluna A e a linha 1, eu tenho a célula. Tenho a célula A1. E a gente consegue identificar aqui na caixa de nome. Olhe, A1. Vamos para B2. Identifico aqui em cima, na minha coluna, o B e a linha 2. Então eu venho para cá, B2. Então é assim que funciona. Através de células é que o Excel funciona. E eu posso identificar o caminho das minhas células através da interseção das colunas com as linhas. Então vamos lá para a D, identifiquei ali, minha D. D10, identifiquei a linha 10 aqui, e aqui eu tenho a interseção. Veja, se eu clicar em cima de uma coluna, ele seleciona toda a minha coluna. Se eu clicar em uma linha, ele vai selecionar toda a linha. Há um atalho para isso, que é, por exemplo, estou aqui na célula 1. Se eu fizer Ctrl espaço, ele vai selecionar toda a minha coluna. E se eu fizer Shift espaço, ele vai selecionar aí toda a minha linha. De cara aí já vemos dois atalhos que são muito importantes aí no Excel. Agora,
eu posso também usar o teclado. Nas setas do teclado, eu posso ir mexendo para a direita, para cima, para baixo e para a esquerda. Vamos identificar lá em cima, ó, A6, B6, C6. Estou alterando as colunas e permanecendo e deixando fixo, né, a minha linha. Se eu descer agora, eu tenho C7, C8, C9, C10. Perfeito? Então aqui eu posso ir caminhando, né, pelas minhas células. Agora eu posso ir diretamente através da caixa de nome. Então aqui eu vou digitar qual é a minha célula. Eu quero a célula D10. Então eu vou e dou um Enter e ele já me leva à minha célula. Vamos fazer mais uma vez. C3. E aí ele me leva até a célula desejada. Bom, de início, o que a gente precisa tomar como importante de célula é isso. A forma como identificamos essa célula. Quando a gente for mexer em algumas fórmulas, a gente tem que saber isso facilmente. A gente tem que identificar o que é uma célula, como a gente pode referenciar essa célula. Dá uma passadinha aqui nas nossas guias, né? Aqui é praticamente idêntico, nós temos área de transferência, fonte, alinhamento, aqui número, né? Estilo, vejo que esse estilo aqui já é diferente, né, do que nós temos lá no Word. Célula, nós não temos isso no Word. E edição, né? Lá no Word é editando. Então aqui a base é a mesma, se comparado ao Word, mas tem as funções específicas, cada programa tem as funções específicas. Aqui nós temos os gráficos, que a gente usa bastante no nosso curso, o layout, a forma como a gente imprime aqui e define qual é a área de impressão é diferente lá no Word. Aqui nós temos a guia das fórmulas, muito importante, guia de dados, revisão, semelhante aqui a Word, e o exibir, a forma como nós estamos apresentando a nossa área de trabalho, a nossa planilha. Aqui a gente podia ver, né, umas formas de visualização aqui, que a gente já viu lá no Word. Aqui é um pouco diferente, mas quero que você entenda isso. A base é a mesma. A base das ferramentas, dos botões, é a mesma. Alguns atalhos também são semelhantes. Cada programa tem as suas características. Beleza? Aqui nós estamos com a planilha 1. Do lado da planilha 1, nós temos aqui um botão com um mais, o símbolo de mais. Clicando uma vez sobre ele, ele vai gerar uma nova planilha. Agora planilha 2. Clicando mais uma vez, planilha 3. E assim sucessivamente. Veja que eu ainda estou na pasta 1. Este arquivo é um arquivo só. Então no arquivo eu posso ter dezenas de planilhas. Que não vai ter problema algum. O Excel ele já foi programado para isso, para você trabalhar com diversas planilhas. E em cada planilha tem muitas células, muitas linhas e muitas colunas. Vamos chegar agora rapidinho na célula, na última linha desta coluna A. Olha o tamanho dela. 1.048.576. Isso é o número de linhas que nós temos. Agora nós vamos para a última coluna. X, F e D. Beleza? É muita coisa. Nós temos aqui, praticamente a gente pode fazer aqui um banco de dados bem complexo, com muitas informações, simplesmente como Excel. Então vamos lá, vamos fazer uma pequena soma na nossa célula A1. Eu vou digitar, por exemplo, 2 mais 2. Vou aqui no meu teclado, identifico o 2, aperto no mais. Se você não tiver a tecla do mais separado, tiver ela junto com outras, por exemplo, com igual, você tem que apertar o Shift. 2 mais 2, vamos ver o que acontece. Bom, não fez nada, né?
ele simplesmente registrou 2 mais 2. Para que a gente possa conseguir fazer cálculos no Excel, muita gente pensa que o Excel é só para isso, fazer cálculo, fazer soma, fazer média, essas coisas. Não. O Excel faz muitas outras coisas, mas assim, de início a gente tem que saber que ele faz operações básicas, né? Básicas e avançadas também. Mas para eu fazer essa soma simples de 2 mais 2, eu não posso simplesmente digitar 2 mais 2 ou 2 menos 2. Olha o que aparece para mim. Se aqui não é uma subtração. Ele me deu aqui a data, dia 2 de 2 de 2021. É isso que a gente quer? Não, não é isso. Então, vou voltar aqui para a célula 1. E eu vou fazer a soma. Para a gente conseguir fazer uma soma simples no Excel, nós digitamos a célula, nós digitamos o igual. E olha o que aparece já para a gente. Ele já, aqui na caixa de nome, né, para quem é curioso, já gosta de observar, apareceu aqui um nome soma. Tá, mas nós vamos só digitar para ver o que acontece. Então agora eu vou e aperto 2 mais 2. E agora o que aparece para mim? 4. E veja o seguinte. Aqui na caixa de nome, está me dizendo que é a célula 1. E aqui na nossa barra de fórmulas, está identificando o que nós temos dentro da nossa célula. Eu vou aqui digitar, vou digitar aqui na célula A2, 2 mais 2. 2 mais 2. E aqui na nossa barra de fórmulas, está aqui 2 mais 2. Se eu vier aqui na nossa barra de fórmulas, eu clico na minha célula, eu posso vir aqui e editar. Ó, eu estou navegando na nossa barra de fórmulas. E eu posso vir aqui e colocar o igual antes e corrigir, caso eu tenha cometido algum erro. Perfeito? E está aí as dois cálculos aqui na célula 1 e célula 2 iguais. Agora na célula B2 eu vou fazer o igual 2 menos 2. Vai dar igual a 0. Igual novamente 3 menos 2. 1. Então, de início a gente já viu que para eu fazer algum cálculo no Excel, alguma fórmula, alguma função, eu digito a tecla de igual e aí eu consigo colocar o que eu quiser. Então 2 mais 2 mais 2, 2 mais 1, menos 5, mais 10, menos 3, aí dá 5. Perfeito? Eu abri aqui um outro arquivo, né, para eu mostrar para vocês algumas coisas que eu deixei já separado aqui em algumas planilhas. Então nós vamos usar aqui essa planilha de operações básicas. Veja que eu editei estes nomes aqui. Alguns minutos atrás a gente estava vendo que era planilha 1, planilha 2, planilha 3. Eu posso fazer a edição, modificar o nome da minha planilha, indo com o botão do mouse, indo com o mouse em cima do nome, clico com o botão direito e aqui eu tenho a opção de renomear. Então eu vou colocar aqui CAIS. Antes da gente ir para essas outras planilhas, operações básicas, formatação condicional e tabela, a gente vai aprender como que eu uso o conteúdo de uma célula. Por exemplo, na célula A1, eu vou colocar o número 1. Na célula A2, o número 2. Na célula A3, o número 3. Então, o que eu quero fazer aqui? Ao invés de eu vir aqui e digitar igual 1 mais 2 mais 3, que vai dar 6, eu quero pegar o conteúdo dessa célula. Quero pegar o que tem nessa célula 1, o que tem na célula 2 e o que tem na célula 3. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui agora no C1, para a gente fazer essa distinção de uma forma para outra. Aperto igual. Agora eu vou e digito a minha célula de referência. Para eu referenciar a célula A1, eu vou e digito A1. Pode ser minúsculo mesmo que ele entende. Já entendeu ali que é o A1. E veja que a célula ficou com uma cor mais azulada e as bordas azul também. E agora eu vou e digito o mais. E faço a mesma coisa para A2. Digito A2. Aí ela já ficou um pouco mais avermelhada. Soma novamente.
o sinal de soma. E agora eu digito o A3. Ficou roxo, ou seja, ele distinguiu uma célula da outra. E agora eu vou apertar Enter. E está aí o resultado 6. Qual a diferença? É que se eu mudar qualquer valor aqui na A1, na A2 ou na A3, este resultado fica diferente. Enquanto o outro vai permanecer, porque ali eu estou pegando os números e não a referência. Veja, eu vou mudar aqui para 2. E aqui mudou para 7. 2 mais 2 mais 3 é 7. Aqui continua 1 mais 2 mais 3. Vou aqui na 1 digitar 3. Aqui na 2 digitar 0. Então, deu o resultado 6 também. Só que, mais uma vez, a referência é diferente. Certo até aí? Vamos agora para nossas planilhas. Primeiro para operações básicas, para a gente aprender aqui algumas operações. Na célula anterior aqui nós calculamos a soma, né, só digitando o 1 mais 2 mais 3. E também fizemos com a referência as nossas células. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos pegar essas células de referência aqui e vamos também fazer algumas operações, umas com fórmulas e outras apenas com algumas coisas do teclado mesmo. Da mesma forma como a gente calculou lá 1 mais 2 mais 3, ou A1 mais A2 mais A3, a gente vai fazer aqui também. Nós vamos iniciar a nossa fórmula com o igual. E qual é o nome da nossa fórmula? É soma. Então eu vou digitar aqui soma. Perfeito? Veja que aqui apareceu várias fórmulas com o nome soma. Soma quad, soma produto, soma si, a nossa soma lá primeiro que é que a gente vai usar, certo? Então, eu aperto agora o parênteses e aí dentro do parênteses é que eu vou colocar o conteúdo da minha célula. Eu vou fazer como a gente fez, semelhante como a gente fez na planilha CAIS. 1 mais 2 mais 3. E eu vou fechar o parênteses e vamos ver o que acontece. O resultado foi 6, ou seja, ele identificou. Ele fez todo este valor aqui. Nós fazemos isso no Excel? Não, não é assim que nós trabalhamos. Pode ser uma alternativa? Isso pode, certo? Mas eu vou mostrar para você como é que a gente utiliza o que a própria função está nos oferecendo. Como assim? Eu vou digitar aqui novamente o soma. Pode ser minúsculo, não tem problema. E se você reparar bem, aqui no num1, que é o valor que ele está pedindo, ou uma célula de referência, depois dele eu tenho um ponto e vírgula. Eu vou digitar 1 e vejo o que aparece se eu apertar o ponto e vírgula. Ele vai para o num2. Se eu digitar qualquer outra coisa, vou digitar 1 também, apertar o ponto e vírgula, e ele vai para num3, e assim sucessivamente. O que é isto? O que é que o ponto e vírgula apresenta? O que é que o ponto e vírgula significa em alguma fórmula, seja a soma, seja a multiplicação, que a gente vai ver, seja a média? Ele está dizendo o seguinte: este valor e aquele valor, ou seja, este valor, o 1, e este valor aqui. Deixa eu fechar aqui e fechar essa forma. Então, este valor e este aqui. Estes dois. Se eu apertar o Enter, ele vai e somar. 1 mais 1 igual a 2. Espera aí, professor, não entendi. Vamos com calma para você ver o que eu quero dizer. Para a gente entender o ponto e vírgula, a gente tem que entender também os dois pontos. Um é diferente do outro. Vou referenciar aqui a nossa soma. E agora eu quero a A1. Né? Eu vou e digito aqui A1 não, desculpa, A2. Semelhante como a gente fez na tabela na planilha CAIS. Ponto e vírgula. Agora eu quero não o A2 ou A3, agora o B2. Então eu digito B2. Fecho com parênteses e está aí o resultado 3. Certo? Ou seja, ele pegou o A2, este valor e somou. Entendeu aí o ponto e vírgula? Vamos entender agora os dois pontos. O soma, e agora você vai ver.
Se eu quiser agora pegar os valores da célula A2 até a célula C, até a célula A6, como é que eu faço? Eu posso simplesmente começar a digitar A1, A2, ponto e vírgula, A3, ponto e vírgula, A4, ponto e vírgula, A5, ponto e vírgula, e A6, ponto e vírgula. E aí o que é que ele vai fazer? Vai simplesmente somar tudo, e o resultado é 30. Então, é semelhante ao que a gente fez aqui. Só que aqui a gente pegou dois valores e aqui nós pegamos todos os valores, né, que nós temos aqui na coluna A1. Aí a gente fez A2, A3, A4, A5 e A6. Ele somou todos esses valores. Só que aí, isso é trabalhoso. Como aqui a gente já tem vários valores, o interessante é usar os dois pontos. E você vai aprender agora como que a gente faz. Digita a soma. E agora, veja que interessante. Eu quero que ele vá do A1, ou seja, o início, A2, do início até o final. Qual é o final? É o A6. E olhe como ele fica, tudo em azul. Ou seja, é tudo isto aí que eu quero. Fecho e vamos ver o resultado. 30. Perfeito? Entenderam aí? Vamos fazer mais um agora da coluna B. Soma, abre parênteses, B2, dois pontos, identifica aí no teclado onde é, B6, fecha parênteses e tá aí o resultado 20. Entendeu? Entendeu aí? Tudo certo? Então, vamos voltar agora para a nossa soma mesmo aqui, né, para a gente fazer o que eu quero que a gente faça, que é somar agora todos estes valores. Como que eu faço isso? Nós vamos digitar a soma e sair digitando A1, A2, A2 quer dizer A3. Não, já viu que isso aqui é muito trabalhoso. O interessante é a gente usar os dois pontos. Então vai ser A2, dois pontos A6, B2, dois pontos A6, seria assim? Não, deu um erro aqui, nulo. Ou seja, não é assim que a gente vai fazer a referência, não é assim que a gente vai referenciar as nossas células. Eu quero pegar este valor aqui e ir até o 6, ou seja, todo este intervalo. Então, o que a gente vai fazer é igual soma do A1, A2, quer dizer, até o B6. Perfeito? Olha como está lá. A1 até o B6. E o resultado foi 50. E se eu quisesse do A2 até o B3, como seria? Vamos digitar aqui na nossa barra de fórmulas para ver como fica. Do A2 até o B3. Olha aí, o nosso retângulo de referência ficou menor. Professor, mas eu quero só do A2 até o B3 e também o A4. E aí como é que fica? Como que eu referencio isso? Aí você usa o ponto e vírgula para você separar um conjunto de números de outro conjunto. Eu venho aqui, ó, ponto e vírgula, e aí eu faço a referência. Eu quero o A4, certo? E aí identificou com outra cor, ou seja, é um outro conjunto. Veja que eu posso associar as duas coisas, o ponto e vírgula e os dois pontos, e posso usar eles de diversas formas dentro de uma única forma, perfeito? Então, vamos só... vamos ver o resultado, quanto é que dá? Dá 16, né? Dá 16. Então, vamos lá novamente, soma, e eu quero do A2 até o B6. E ele vai dar o resultado ali, 50, certo? E a multiplicação? A multiplicação é simples, eu só quero apresentar mesmo a fórmula que é o mult, certo? Dou um Enter e eu vou dividir este valor aqui, 10, pelo valor 2, né? Que eu tenho o valor 2 aqui na A3, na minha B2. Só que aí eu vou, ao invés de digitar, a gente vai vir com o mouse e clicar aqui na minha referência. Aqui o A5 e aqui veja que também é um ponto e vírgula. Ou seja, eu vou multiplicar este valor com o outro valor.
Qual é outro valor? Ponto e vírgula. 2, A5 e A2. Fecho e está aí o resultado. 2 vezes 10 vai dar 20. Perfeito até aí? E se eu quiser multiplicar todos os valores, como é que eu faço? Aí você sabe, todos os valores da coluna A. Você sabe que é o multi, que vai da célula A1 até A2, quer dizer, até a célula A6. É a multiplicação daí, 1440. E se for do A2 até o B6? Vou lá na minha barra de fórmulas e edito. E ele vai multiplicar todos os meus números, assim, 1 vezes 2, vezes 8, vezes 10, vezes 9, todos esses valores aqui. Fecho e tá aí o resultado. Número grande esse, né? Bom, mas para a gente ser mais conservador, vamos simplesmente multi, né? Não editei lá em cima, eu vim aqui e digitei. Vamos multiplicar só estes valores aqui. E aí eu já vou te dar mais uma outra forma de você selecionar o seu intervalo. Ao invés de digitar aqui o A2 até o B3, você vai com o mouse, clica, né? Disse aqui que é a célula A2, clica e arrasta. Clica, pressiona e arrasta até a B3. Assim, ó. Clico aqui para cá e para cá. Ou simplesmente vou para cá e aí eu selecionei o meu intervalo. Perfeito? Mais uma forma aí da gente fazer. E o dividir? O dividir eu só quero apresentar mesmo o símbolo. Eu vou pegar aqui a célula A5 e vou identificar no meu teclado qual é o meu símbolo de divisão. E vou aqui na célula A3 e aperto Enter e aí vem o resultado. E o subtrair? A gente já tinha visto lá. Então eu quero subtrair 10 do A5 menos o A9. A9, menos o A6. Está aqui o resultado, valor 1, perfeito? E aqui, opa, minha célula foi lá para longe. Eu quero apresentar uma das fórmulas muito utilizadas também, que é a média. Eu quero a média dos valores da coluna A e a média dos valores da coluna B. Eu vou só dar uma pequena formatação aqui nessa célula, mexer aqui nas bordas, e eu vou apresentar o valor aqui da... Não, eu vou digitar aqui, que fica melhor. Média. Deixa eu digitar aqui. Média de A, vou botar média A e média B, só para você identificar em separado. Mais uma vez, para eu entrar na minha fórmula, é o igual, e aí eu digito média. Veja que eu preciso digitar o acento também. E aí eu vou pegar todos esses valores com aquele intervalo. Vou com o mouse, clico aqui, aí eu pressiono o mouse e trago até a 6. Fecho e está aqui a minha média é 6. E na coluna B, a mesma coisa. Média do número 1, do valor 1, que é o B2, até o B6. E está aqui o meu valor. Aqui está formatado um pouco diferente, mas não tem nada não. Depois da vírgula a gente não conta os zeros, né? Então aqui o valor da média de A foi 6, a média de B foi 4. E se eu quiser agora a média A e B? Digito aqui média e faço a mesma. Veja que está em maiúsculo, não tem problema, ele identifica da mesma forma. E eu vou aqui em A2 até o B6. Veja que tem os dois pontos e aí eu fecho e tem aqui a minha média. Média 5. Perfeito até aí, pessoal. Essas foram as fórmulas básicas do Excel. E a gente aprendeu também como a gente referencia, né, através de intervalos. Então, posso de um número específico até outro, ou seja, da célula A2 até a célula A6, ou eu posso simplesmente ir pegando números independentes através do ponto e vírgula. Vamos para a outra planilha. Eu quero mostrar para vocês a formatação condicional. A formatação condicional está aqui na nossa página inicial, no grupo de estilos, está aqui, formatação condicional. Eu vou selecionar este intervalo. Você já aprendeu como é que a gente seleciona. Clico com o mouse na minha referência, seja B2, e trago ela até a nossa B7.
Aqui nós temos os vendedores, né? Maria, João, Pedro, José, Antônio, Luana, e a quantidade de vendas, 45, 64, 36, 50, 27 e 55. O que é que eu quero fazer aqui? O que é a formatação condicional? Ela vai formatar. Eu levei o mouse lá. Vamos ler como é que o Excel apresenta essa formatação condicional. Identifique facilmente tendências e padrões nos seus dados usando barras, cores e ícones para realçar visualmente os valores importantes. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero as pessoas que conseguiram vender mais do que a meta, elas estejam numa cor específica. Vou selecionar os meus dados aqui, a quantidade de vendas. Vou aqui em formatação condicional. E nesta primeira opção aqui tem regras de realce das células. É maior do que, então veja lá, grupo número, grupo estilos, formatação condicional, regras de realce das células. E essa primeira opção é maior do que. E aí, maior do que quanto? Veja que alguns valores já estão em vermelho. Eu quero que seja maior do que 50, ou seja, passou da meta, ultrapassou a minha meta. Só que eu quero que preencha não com vermelho, eu quero que seja preenchido com um verde e um texto verde escuro. Aperto OK e veja como fica a minha formatação. E aí veja que a planilha é pequena, então eu posso identificar visualmente quais são os maiores valores do que 50. Perfeito. Mas se for uma planilha grande, fica trabalhoso de você fazer isso. E o ideal, o bom na formatação condicional é que se eu alterar um valor, vamos dizer, nesse mês Pedro vendeu 36, mas no mês seguinte ele vendeu 70. Se eu alterar aqui na minha planilha, ele já altera automaticamente, já formata automaticamente a minha célula, perfeito? E se ele tirou menos do que 70, né? Por exemplo, ele foi mais do que 36, mas não foi mais do que 50, então 47 fica dessa mesma forma, desse mesmo jeito, perfeito? Deixa eu mostrar mais uma coisa, que seria, agora é menor do que. E olha que interessante, eu quero que os menores do que 50 sejam apresentados em vermelho. Mas olha que interessante, os meus outros valores maiores do que 50 permaneceram em verde. Ou seja, eu consegui colocar duas formatações condicionais no meu grupo de células. Os valores que são maiores do que 50 apareceram em verde, estes dois aqui, João e Luana. E os menores do que 50 apareceram em vermelho, Maria, Pedro e Antônio. E José foi o que ficou com 50. Perfeito? Entenderam como eu posso fazer várias coisas com a formatação condicional? Isso aqui é muito bom, né? Se você tiver lá um conjunto de alunos e você tem a média, né? Você quer que a média seja, por exemplo, 7 dos alunos, você pode fazer esse tipo de formatação. Os alunos que tiveram menos que a média, você já identifica em vermelho, aqui você já sabe que ele foi reprovado na disciplina. Então aqui as pessoas que não conseguiram estar na meta, eles ficaram em vermelho. Vamos apagar o que nós fizemos assim em termos de formatação. Nós vamos aqui em formatação condicional e vamos aqui limpar regras, ou seja, limpar regras das células selecionadas. E aí meu conjunto de vendas volta ao que era antes. E aí nós vamos aplicar a formatação condicional agora com vínculo. Então, os que forem maior do que, aí eu venho aqui nessa seta e não digito aqui o valor, mas aqui eu faço uma referência a esta célula aqui, perfeito? Os valores que são maiores do que a célula D2, veja que tem outros símbolos aqui, a gente vai ver, no nosso curso a gente vê o que é que isso significa. E aqui eu aperto, mas eu vou botar o verde, verde, texto verde escuro, perfeito? Então tá aí. Agora vamos lá. E é maior do que não, desculpa. Volta aqui e agora é menor do que a célula de referência. Clico lá no botão, escolho aqui a minha D2, volto aqui e eu escolho agora vermelho claro. Desse jeito tá bom. Aperto OK. E agora o que vai acontecer? A mesma formatação que a gente tinha aplicado. Então, os valores aqui permanecem, a formatação permanece inalterada comparado ao que a gente já fez. Agora nós vamos mexer na nossa meta.
Agora eu vou ser um pouco mais rigoroso. Eu quero que os maiores de que 60 assumam a cor verde. Só uma pessoa conseguiu ultrapassar a meta. João. Se eu colocar 70, ser mais rigoroso ainda, nem João conseguiu superar a minha meta. Mas vamos dizer que eu seja um pouco mais generoso, né? E eu vou colocar 45. E aí, várias pessoas conseguiram ultrapassar. O Pedro e o José conseguiram ultrapassar também. E Maria ficou nos 45. E João não conseguiu bater a meta. Perfeito, pessoal? É assim que a gente usa a formatação condicional. Tem várias formas da gente fazer. Posso escolher entre valores, ou seja, o que eu quero do valor 10 ao valor 90, do valor 20 ao valor 80. Ou seja, eu posso utilizar também o é igual a, então eu quero um valor exato. Eu posso usar aqui nessas barras de dados, eu posso preencher de alguma forma. Eu posso usar escalas de cores. Então tem várias formas de usar aqui a nossa formatação condicional, perfeito? Então o que eu queria mostrar para vocês nessa nossa planilha aqui é como a gente vai formatar os nossos dados, certo? E agora vamos para a última planilha, que é a planilha de tabela. Vou dar um zoom aqui para a gente ver. Isso aqui não é uma tabela ainda, né? A gente pode pensar que automaticamente quem digita valores já tem uma tabela dentro da minha planilha. Não, a gente tem que formatar isso aqui em uma tabela. Como é que a gente faz isso? Na página inicial, que é a nossa guia que estamos trabalhando hoje, aqui do lado da formatação condicional nós temos formatar como tabela e vamos clicar e aí tem várias opções aqui da gente formatar como tabela. Eu vou escolher essa opção aqui, eu vejo que tem clara, médias, escuras. Vou escolher essa aqui, você pode escolher qualquer uma, é só questão visual mesmo. E aqui nós temos uma caixa de diálogo, né? Tá nos perguntando se é isso que a gente quer fazer mesmo, onde estão os dados da nossa tabela, né? E esses valores aqui, veja que ele está aqui, ó, dá para mostrar que ele está tracejado aqui, né? E tá andando aqui, está fazendo um movimento, identificando que é aqui mesmo os nossos valores. E aqui eu vou dar um OK e veja como mudou. O que é interessante em usar nossas tabelas é que automaticamente é aplicado um filtro. O que seria um filtro? O filtro é como se eu quisesse selecionar valores específicos, conteúdos específicos. Como assim? Vou citar um exemplo aqui da nossa coluna B, que é a coluna dos estados. E eu vou selecionar aqui este botãozinho. Veja que eu vou dar com um Ctrl Z só para você ver como era. Não tinha nada, né? E agora eu vou avançar aqui em cima. Né? Não precisa se preocupar com isso, mas é só para você ver, né, que dá para a gente retroceder e avançar, como no Word também. Que não tinha esse botão. Esse botão foi adicionado graças à nossa tabela. E aqui embaixo eu estou selecionando todos os valores que a nossa tabela identificou. Então ele identificou quais estados: Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então aqui estão todos selecionados. Se eu clicar aqui, ele vai e desmarca toda a minha seleção. E agora eu vou escolher qual é o meu estado. Eu vou escolher, por exemplo, Bahia. Dá um OK. E ele restringiu agora aos vendedores do estado da Bahia. Vendedores é a quantidade de vendas. E se eu quiser lá e botar agora Minas Gerais, vai aparecer Luana, Luano de Minas Gerais. Perfeito? É assim que funciona a nossa tabela. Basicamente seria isso mesmo. A gente vai pegar e vai filtrar valores. Eu quero quem é que está no Rio de Janeiro? José. Isso também vale, vou preencher aqui todos os valores, vale também para a quantidade de vendas. Ele identificou aqui também a quantidade de vendas e eu quero só o que tem 27, 36 e ele vai identificar quem é que tem 36? Pedro, que está no estado da Bahia. Quem é que tem 27? Antônio, do estado de São Paulo. Perfeito? Aqui eu vou selecionar todos novamente. Só vou mostrar o vendedor mesmo para a gente pegar tudo mesmo que tem na nossa planilha. E eu vou escolher só o Antônio
e José. Se tivesse mais de um José, né, vai aparecer 2 Josés aqui. Perfeito? Então tá aí a nossa tabela, muito importante também no nosso estudo aqui do Excel.